Pronto, meu irmão. Paz do Senhor mais uma vez. Graças a Deus por essa oportunidade que temos mais uma vez de estar reunidos para estudarmos juntos a palavra de Deus. Segunda-feira, nosso tradicional culto de ensino, culto da palavra, e a proposta que o nosso pastor, presidente, fez, não apenas a mim, mas toda a igreja, é para que nos debrucemos aí nos próximos cultos que serão direcionados ao ensino, para que estudemos as 7 cartas do Apocalipse. Faço essa ressalva, claro, já antecipando. Obviamente, os nossos trabalhos da ceia vão permanecer, então no culto da ceia não teremos a sequência do estudo, e aí logo na semana seguinte a gente retoma exatamente de onde paramos. Hoje, então, daremos início ao estudo das 7 igrejas, as 7 cartas dirigidas às 7 igrejas. E como já foi lido introdutoriamente, o capítulo 2, versículo 1 a 7, que é alusivo à primeira igreja, a igreja de Éfeso, para a minha leitura aqui junto com a igreja, então, eu quero convidá-los a abrir no capítulo 1, e nós vamos ler os versículos 9 a 20. Hoje vai ser um pouco diferente, claro, a dinâmica expositiva do que será as próximas semanas, porque hoje, além de falar da igreja de Éfeso, se faz necessário fazer toda uma apresentação histórica, cultural e até mesmo exegética, por assim dizer, interpretativa desse contexto das 7 igrejas, e aí então a gente começa a falar da primeira, e a partir das semanas que se seguirão, não haverá mais necessidade de retomar essa contextualização histórica, cultural, etc. Então, por favor, capítulo 1 do Apocalipse, a partir do versículo de número 9, estarei lendo até o último versículo desse capítulo, que é o versículo de número 20. A epígrafe diz-nos de João em Patmos a visão de Jesus glorificado e, consequentemente, mensagem às igrejas da Ásia. Versículo 9: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Só um parêntese, né? Dia do Senhor, o domingo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, ou como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas
e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém. Meus irmãos, estudar e aprender sobre as 7 igrejas do Apocalipse, obviamente, é estudar sobre a mensagem de Jesus para a sua igreja. As 7 cartas receberam mensagens dirigidas diretamente de Jesus, direcionada ou endereçada especialmente a cada uma delas. Obviamente que cada igreja tinha a sua realidade histórica, cultural da cidade onde ela estava, a igreja estava, a realidade da membresia da igreja, cada um com as suas dificuldades, com seus problemas, com as suas qualidades, e por isso receberam mensagens diferenciadas, porque as mensagens eram objetivas para a realidade de cada uma das 7 igrejas. Porém, os problemas que foram vividos pelas igrejas daquela época, a saber, o primeiro século, não são tão diferentes de alguns problemas que são enfrentados pela igreja da atualidade. De maneira que a mensagem se faz, portanto, atual. A forma como Jesus falou e se dirigiu àquelas igrejas, muito daquilo que ele estava corrigindo naquela época, nós ainda percebemos acontecer em nossos dias. Então, o método de resolução de problemas, de exortação, de admoestação e de orientação não poderia, de forma alguma, ser outro senão a mensagem de Jesus dirigido às suas igrejas. E aí, antes de falar propriamente das igrejas, e começando hoje especialmente com a de Éfeso, me propus a fazer uma contextualização. É necessário, é importante, para que haja abrangência de entendimento de todos nós que aqui estamos. Eu sei que para a maioria esmagadora dos irmãos será apenas relembrar, mas possa ser que um ou outro desconhece esses fatos e precisarão conhecê-los para também ter um melhor aprendizado. João estava exilado. Eu vou ser muito direto aqui, nós não podemos prescindir do tempo, precisamos ser bem diretos. Então, João estava exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha do mar Egeu. Este mar fica ali na região entre a Ásia Menor e a Grécia, portanto, entre a Ásia e a Europa, entre o Oriente e o Ocidente. E as 7 igrejas estavam, naquela época, situada numa região chamada à época de Ásia, mas hoje, exatamente no país da Turquia. E o país da Turquia faz justamente esta divisão geográfica entre Oriente e Ocidente. Tem um pouco do Ocidente, a Europa, e tem um pouco do continente asiático, portanto, o Oriente. Perceba, então, que é uma posição geográfica extremamente privilegiada, aonde estavam situadas aquelas igrejas. E João estava na ilha de Patmos, exilado. Por que razão? Todos os apóstolos que o antecederam já haviam sido mortos, martirizados, de formas truculentas. Não apenas os apóstolos, muitos cristãos daqueles dias já haviam sofrido mortes terribilíssimas, as mais atrozes que qualquer um de nós possa imaginar. Citando aqui algumas, só mesmo para a informação de quem desconhece o tamanho, o sofrimento e a ferocidade da perseguição que o Império Romano perpetrou à igreja da época primitiva, ou seja, do primeiro século. Alguns eram mortos, como foi o nosso Senhor Jesus crucificado. Outros eram mortos, como, por exemplo, o apóstolo Pedro, crucificado, porém, de cabeça para baixo. Outros foram mortos, como o apóstolo Tiago e o apóstolo Paulo, decapitados, tendo suas cabeças cortadas.
Outros foram mortos na grande inauguração do Coliseu Romano, lançado às feras para servirem de espetáculo para aqueles que ali estavam assistindo aquele evento. Então eles eram devorados, trucidados por feras, como leões e outros animais que eram mantidos em cativeiro, sem qualquer alimentação por vários dias, e depois então soltos, tendo na arena muitos cristãos amarrados entre si ou acorrentados entre si, e ali sendo devorados à medida em que a multidão alvoroçada bradava, vibrava e glorificava os deuses romanos. Alguns irmãos serviam de iluminação da capital do grande império de Roma, a cidade de Roma. Muitos foram colocados em estacas, e ali foram todos eles ensopados de piche, vamos dizer assim, e depois ateado fogo, fazendo um grande corredor de fogo por onde passava o imperador, e os nossos irmãos ali queimavam a noite toda, iluminando a cidade de Roma. Estamos falando de perseguição. Hoje, no Brasil, a gente está vivendo um princípio dentro do nosso contexto, do que nós estamos acostumados já há muito tempo de evangelho. Estamos começando a viver um pouquinho de perseguição. Mas essa perseguição, que eu não vou aqui descaracterizá-la, dentro da nossa realidade e do que estamos acostumados a viver a nível de evangelho já há alguns anos, estamos começando a viver um pouco de perseguição, mas esta perseguição que estamos sofrendo hoje, sem querer diminuí-la, mas sendo aqui sincero, o mais fraco crente da igreja primitiva chamaria de diversão, o que nós chamamos de perseguição. O crente mais fraco da igreja primitiva chamaria isso de diversão e não de perseguição. Mas nós estamos se enfrentando, para o nosso tipo de evangelho que vivemos já há muitos anos, algum nível de perseguição. João também foi levado a ser morto de forma atroz. A tradição diz, não a Bíblia, mas a tradição, que ele foi lançado em um caldeirão de azeite fervendo, porque na ideia do imperador da época, Domiciano, ele queria dar a João, que era o último apóstolo vivo, portanto, o último representante do colégio apostólico, daqueles que conviveram com Jesus, e diga-se de passagem, o mais íntimo deles, João. Então, o Domiciano queria dar a ele uma morte que não havia dado ainda a ninguém, fazer um espetáculo muito maior. E aí, então, o lançou dentro de um grande tacho, um grande caldeirão de azeite, fervendo, no afã de lançá-lo ali e vê-lo simplesmente tendo a sua pele derretida por aquele caldeirão, e mais uma vez trazendo a alegria dos seus súditos do Império Romano, e mais uma vez assim tentar colocar medo, terror sobre o cristianismo, que crescia avassaladoramente, apesar da perseguição. Mas ainda a tradição nos diz que da mesma forma que entrou naquele caldeirão, João saiu sem qualquer dano ao seu corpo. Isso gerou uma fúria muito grande no imperador, que então decidiu exilá-lo, colocá-lo em exílio em uma ilha chamada Patmos. Esta ilha era uma ilha de escravos, as pessoas só tinham passagem de ida, não voltavam. Lá morriam, naquele trabalho duro, árduo, trabalho escravo. Muitas feras, animais também tinham ali e devoravam alguns daqueles que lá estavam exilados, pagando penas como escravos. João foi lançado lá desta forma. Detalhe, ele tinha aproximadamente 100 anos de idade, era a sua idade. Era um velhinho de mais de 90 anos, sendo levado a uma ilha para trabalhar forçosamente como escravo. A expectativa do imperador é que ele ali morresse e dessa forma não tivesse qualquer influência mais sobre a igreja, não inspirasse mais qualquer cristão, não tivesse mais voz, não tivesse mais fala, nenhuma mensagem, nenhuma pregação, não pudesse mais falar das suas experiências com o Cristo que ele serviu até que fosse crucificado. E claro, depois também de ressuscitado. Mas enquanto a expectativa do imperador era calar o apóstolo que conviveu com Cristo crucificado e ressuscitado, na ilha de Patmos, João teve um encontro com o Cristo glorificado.
Esta mensagem aqui não existiria, Apocalipse, a nossa Bíblia, na ordem como a temos, terminaria na terceira epístola de João, não fosse esse exílio na ilha de Patmos. O desejo do imperador era fechar todas as portas da terra para João, e conseguiu, mas ele não conseguiu fechar a porta do céu. Quando todas as portas se fecharam na terra, uma porta se abriu no céu, e ali mais intimidade teve João com Jesus, que entregou ele as mensagens, todo o livro do Apocalipse. Mas para nós, estudaremos as mensagens dirigidas às 7 igrejas. Aqui nós vimos na leitura que fizemos, nós vimos um resumo da visão que João teve do Cristo glorificado. Poderia aqui detalhar, mas o tempo não permitirá, toda a representação de cada um desses pontos da visão de João, né? Os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, o cinto que cingia ali o peito, etc, etc, os cabelos brancos como a lã, etc. Mas, em suma, é o Cristo glorificado. E aí, irmãos, eu não posso deixar de fazer este parêntese, que farei aqui agora. Hoje nós vivemos uma realidade no evangelicalismo brasileiro, em que alguns se sentem muito à vontade para tratar Jesus como você, não é assim? E aí quando você questiona, por que é que vocês tratam Jesus de você? A resposta deles é, porque eu tenho intimidade. Não é assim que eles dizem. É a minha intimidade com ele, eu chamo ele de você. Eu não conheço e a Bíblia não me mostra alguém que teve mais intimidade com Jesus do que João, que encostava sua cabeça no peito de Jesus e ouvia as batidas do coração de Deus. Mas este, quando teve um encontro com Cristo glorificado, caiu aos pés dele como morto. Paulo, no auge da sua intimidade com Jesus, ele disse, eu sou o pior dos pecadores. Quem mais se aproxima de Jesus, mais noção tem da grandeza e da santidade dele e, consequentemente, mais noção tem da sua pequenez e miserabilidade. Quem trata Jesus como se pequeno fosse e achando-se grande, na verdade não está perto, está longe. João estava perto, muito perto, não do crucificado, embora foi o único que ficou até ao último suspiro de Jesus ali no pé da cruz. Mas agora, aquele que tinha intimidade durante toda a jornada ministerial terrena de Jesus, o encontrando mais uma vez, porém desta glorificado, está ali deitado, prostrado, com a cara em terra, e não é um menino, não é um garoto, é um ancião de 100 anos quase, está com seu rosto no chão, debruçado diante da glória e da majestade que aquele que diante dele se apresenta, e ele só se levanta, porque aquele que ali está o toca e diz, não temas, João, eu sou aquele que, olha que interessante, todas as religiões servem a alguém que esteve vivo e agora está morto, mas nós servimos a alguém que diz, eu estive morto, mas estou vivo para todo sempre, amém. Qualquer seguidor de outra religião vai dizer, o meu líder já esteve vivo, agora está morto, mas quem serve a Jesus, Jesus disse, eu estive morto, mas estou vivo para todo sempre. É assim que ele se apresenta. E ele diz ainda a João, eu sou aquele que sou o primeiro e o último. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém, ponto final. Tenho as chaves da morte e do inferno. E o versículo 19. Se eu puder ter ajuda assim do Data Show, os irmãos poderão usar ali a sua Bíblia, é claro, mas eu acho que será importante também ter aqui no Data Show, e semana que vem talvez faça mais uso aqui do Data Show, já antecipo. E aí o versículo 19, ele é chave, para a gente já começar a falar da igreja de Éfeso, mas ele é muito chave no entendimento de todo o livro do Apocalipse. Por quê? Porque o livro do Apocalipse basicamente se divide em 3 tempos, assim como o tempo está dividido em 3 partes, passado, presente e futuro. O livro do Apocalipse também. E a grande divisão está aqui no versículo de número 19 do capítulo 1. Quando Jesus ordena a João que ele faça o registro fidedigno das coisas, primeiro,
que ele tens visto, remontando, portanto, o passado. Depois, João deverá escrever acerca das coisas que são, portanto, presente. E então a João a incumbência de escrever as coisas que depois destas hão de acontecer. Futuro. Então aqui está essa divisão. João deveria escrever, e ele escreveu, e aqui está escrito, o livro do Apocalipse. Neste livro ele escreveu as coisas que ele viu no passado, as coisas que são no presente, e as coisas que depois dessa hão de acontecer. As que ele viu, alusiva aqui para nós a passado, são exatamente as revelações que ele descreveu no capítulo 1. Isto é o que já passou. Não que signifique que Jesus não seja mais aquilo, ou como aqui está descrito. Mas, para João, isso aqui era uma revelação passada. As coisas que são, dizem respeito ao que está registrado nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. Capítulos estes destinados justamente às 7 igrejas. Logo, os capítulos 2 e 3, como são mensagens dirigidas às 7 igrejas, você já sabe que quando falamos o número 7, estamos falando de plenitude, de totalidade, então você já entende que é a mensagem para toda a igreja. E aí eu acrescento ainda, mas não por minha conta, mas baseado na Bíblia, já vou explicar, ele está, portanto, dirigindo a mensagem para toda a dispensação da igreja, para todo o período da trajetória da igreja na terra. Então isto é o presente, é a realidade presente, a igreja na terra. E aí, só mesmo para evidenciar, termina o capítulo 3, este período dirigido às igrejas, e o capítulo 4, por favor, coloque ali, por favor, o capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, depois destas coisas, até lembrando que no versículo 19 do capítulo 1, ele disse, Jesus disse a João, escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Nós deveríamos nos perguntar, depois de quais? E eu já respondi, depois da dispensação da igreja, que é o capítulo 2 e 3. Quando chegamos aqui ao capítulo 4, ele diz, depois destas coisas, ou seja, depois do período da igreja na terra, depois da dispensação da igreja na terra, João diz assim, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Quando terminar a trajetória da igreja na terra, João, que é o último representante da igreja, está falando em nome da igreja, como membro da igreja e representante legítimo da igreja, ele diz que ele vê uma porta aberta no céu e ele ouve uma voz, exatamente como aquela voz que ele ouviu no capítulo 1. E o que essa voz diz para ele, como que de trombeta, diz a ele assim, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que deverão acontecer na terra. Isto aqui é uma das bases da doutrina que nós assembleanos acreditamos, pelo menos nós assembleanos tradicionais, né? Nós assembleanos pentecostais clássicos, que somos pré-tribulacionistas, já é assunto para outra hora, mas eu devo pontuar isso também, que significa que nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes do arrebatamento, ou melhor, antes da grande tribulação. Quando termina a trajetória da igreja na terra, capítulos 2 e 3, no 4, o céu se abre lá de cima, a voz brada para a igreja, sobe aqui, e quando a igreja sobe, aí então começa a desenrolar as coisas na terra. A partir daí então, a grande tribulação, e também já não é assunto para nós nesses dias. Focaremos nas 7 cartas, às 7 igrejas. E aí, existem 2 formas de interpretar, apenas pontuando, para já começar a falar da igreja de Éfeso. A primeira delas é uma análise da igreja apenas, ou das igrejas, apenas no seu contexto da época, primeiro século. Ou seja, uma interpretação literal. E de fato, sim, tudo aquilo que aconteceu está registrado, literalmente aconteceu nas igrejas da época. Mas há também uma perspectiva de estudo historicista. Como assim? Analisando as 7 cartas dirigidas às 7 igrejas como 7 períodos da igreja na terra. E aí, se você quiser tomar nota, eu
Não sou bom de decorar também, anotei se você quiser fazê-lo. Se esqueceu de trazer aí seu papel e caneta de anotação, não esqueça na próxima semana. E aí, a partir dessa perspectiva, nós diremos, ou diremos, que a igreja de Éfeso, que é a primeira, ela é a representante da igreja apostólica, que foi do ano 30 ao ano 100, ou seja, o primeiro século. Estou falando do século 1, ano 30 ao ano 100. Esta igreja é chamada de igreja apostólica, a igreja da época dos apóstolos. Depois nós temos a igreja de Esmirna, que é a igreja perseguida. Ela vai do ano 100 até o ano 313. Essa marca, ela é muito importante. 313 é o ano do imperador Constantino, que vai justamente oficializar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E a partir de 313, então, quando o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano, nós damos início aí ao período chamado Pérgamo, que é a igreja casada com o Estado, a igreja-estado, a igreja política, a igreja misturada com o império, a igreja-estado. Vai de 313 até 590. É óbvio que aí, então, nós temos todo o período de declínio da igreja, com os seus remanescentes, que sempre existe, sempre há suas exceções, mas estamos falando de forma institucional, generalizada. Começa, então, o período da igreja de Tiatira, de 590 a 1517. Praticamente todo o período da Idade Média é chamada a igreja papal, a era dos grandes papas. Eles mandavam mais do que os imperadores. A sua voz era mais poderosa do que qualquer imperador do mundo à época. Portanto, a igreja papal Tiatira, de 590 a 1517. 1517 é um ano também marcante. Quem sabe dizer o que aconteceu nesse ano? A reforma protestante. É por isso que Sardes é chamada de igreja reformada. É a igreja da reforma. Vai de 1517 a 1790. Obviamente, tudo depois de Cristo, é claro. Estamos falando da igreja, então tudo aqui já depois de Cristo. Em 1790, começam os grandes movimentos missionários, os grandes avivamentos, especialmente na Europa. Grandes movimentos, grandes homens de Deus levantados, como John Wesley, Whitefield, e a igreja avançando, portanto, é chamada a igreja missionária. Filadélfia é a época da igreja missionária, vai de 1790 a 1900. É a igreja missionária. E aí chegou a nossa época, irmão. Qual igreja sobrou para nós aí? Qual igreja? Vai de 1900 até o arrebatamento. É a igreja apóstata. Fique calmo, não estou dizendo que você é um apóstata. Em todos esses períodos, a marca que caracterizou a igreja são essas que eu pontuei, mas sempre houveram remanescentes. Sempre houveram remanescentes. Então, nós vivemos esta época em que, institucionalmente falando, a igreja, ela está mais para a apostasia do que para avivamento. Mas nós temos os remanescentes. Tem algum aqui? Amém. Mas se nós formos fazer uma análise da instituição igreja, com esse monte de nome, um monte de placa, um monte de mensagem, vai olhar as igrejas dos programas de televisão, vai olhar as igrejas que estão... A característica em massa dessa igreja é a apostasia. Mas nós temos a igreja remanescente, a que está esperando o toque da trombeta, a que será arrebatada. Então, Éfeso é a igreja da era apostólica. Vamos falar, a partir de agora, então, de cada uma das igrejas. Existe um ponto em comum, com algumas ressalvas que eu vou dizer ao longo do estudo, das semanas, mas, basicamente, a redação, estamos falando de cartas.
Tudo aquilo foi escrito em formato de carta, e carta tem o seu modelo, o seu padrão, e cada uma delas segue aproximadamente um padrão. Qual é este padrão? Todas elas começam com uma apresentação do remetente, quem está enviando a carta. Jesus começa se apresentando para cada uma das igrejas. Então começa com uma apresentação. Via de regra, na sequência, o remetente, que é Jesus, ordena a João a que escreva algum elogio à igreja, os pontos fortes, os pontos positivos, um elogio. Depois vem uma crítica, o ponto fraco, aonde está falhando, aonde está errando. Estou falando via de regra. Nós vamos estudar, existirão igrejas que não receberam elogio, bem como igreja que não recebeu nenhuma crítica. Mas, em suma, na totalidade, é essa ordem que nós veremos. A apresentação, um elogio, uma crítica, uma instrução. Ele vai dizer o que a igreja deve fazer. Se só tem elogios, é óbvio, mantenha, continue, persevere, permaneça. Se só tem crítica, se arrependa, mude, abandone os erros. Troque completamente o estilo de me servir, a forma de me cultuar, de me adorar. Então, uma instrução e, finalmente, uma promessa. Ali, junto com a advertência que encerra todas elas, que é: quem tem ouvidos, ouça, faça o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é essa, em suma, a organização de cada uma das cartas. Vamos passar aí a analisar hoje a de Éfeso, capítulo 2. Se você quiser olhar na sua Bíblia, nós já lemos na leitura introdutória esta carta, então já vou passar aqui para as características, as pontuações. E a ordem do estudo seguirá da seguinte forma. Eu vou fazer também uma explicação cultural e histórica, regional, vou explicar sobre a cidade, os costumes da cidade, a igreja na cidade. Nós precisamos ter um entendimento cultural, porque a carta só faz sentido a partir do entendimento da realidade histórico-cultural da localidade onde a igreja está. Então, a gente precisará sempre de entender um pouquinho da história do local, um pouquinho da cultura do local, e depois, então, nós trazemos, o que é mais importante, óbvio, a aplicação espiritual, que aí é a parte que nos toca, que nós devemos guardar, se possível tudo, mas se não for possível tudo, a parte da aplicação espiritual nós devemos guardar e não esquecer, mais praticar. Então, a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela foi uma das cidades mais privilegiadas do ponto de vista do estabelecimento das igrejas que por Paulo foram fundadas. A cidade de Éfeso, repito, foi uma das mais privilegiadas, quando nós analisamos sobre esse viés, o tempo de dedicação do apóstolo, quando por ocasião do estabelecimento da fundação daquela igreja. Algumas igrejas, como a de Filipe, Paulo passou lá algumas semanas e fundou a igreja. Tessalônica também foram poucas semanas e fundou e ali deixou a igreja. Em Corinto ele passou um tempo maior, 1 ano e meio aproximadamente, e ali deixou a igreja. Em Éfeso, Paulo ficou 3 anos. Imagine você ter a possibilidade de ter Paulo como pastor por 3 anos, enquanto outros tiveram por semanas, outras poucos meses, e agora 3 anos. Só que Paulo precisava ir adiante, então tem que colocar um pastor substituto, já que ele vai avançar, o ministério dele é apostólico, ele tem que fundar outras igrejas, ele vai colocar um substituto, e na hora de colocar um substituto, quem Paulo coloca? O seu melhor discípulo. Qual o nome dele? Timóteo. Foi o pastor, logo após Paulo. Quem pastoreou também a igreja de Éfeso muito tempo depois de Timóteo? João, o autor.
Aquele que está sendo aqui usado para escrever a carta, né? O autor é Jesus, mas o que está sendo usado para escrever a carta, João. Então, perceba, estou falando de uma igreja que teve o apóstolo Paulo como fundador e dedicando muito tempo para aquela igreja, que depois é substituído pelo seu melhor discípulo. Esta igreja depois tem o privilégio de ter o último dos apóstolos vivos que caminhou com Jesus, então muito privilegiada, muito privilegiada. Não obstante isso, esta igreja recebeu inúmeras cartas. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Quando Timóteo pastoreava Éfeso, 2 cartas dirigidas ao pastor da igreja de Éfeso, cartas dirigidas a Timóteo. As cartas escritas pelo apóstolo João, 1ª, 2ª e 3ª João, é exatamente quando ele estava lá em Éfeso. Perceba, não é uma igreja qualquer. Esta igreja estava em uma cidade que era caracterizada pela idolatria, muito comum em toda a época, em todas as cidades da época. Principalmente a adoração a pseudo-divindades, a deuses romanos e gregos, especialmente gregos. Em Éfeso, estava estabelecido o maior templo da época, templo da deusa Diana, ou Artemis. Artemis para os gregos, Diana para os romanos, mas era a mesma divindade. A mesma divindade. Este templo, que foi reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, para que se tenha ideia da dimensão desse templo, comportava 7.000 prostitutas cultuais, porque os cultos que eram dirigidos a Diana, a sua liturgia passava por prostituição, e haviam sacerdotisas que, na verdade, eram prostitutas cultuais que serviam naquele templo. Então, a marca dessa cidade era muita imoralidade, porque fazia parte da cultura e da religião da época. Pessoas migravam de várias partes do mundo romano para ir ao templo de Diana prestar culto a Diana. Uma outra divindade do mundo grego, estou falando da cultura grega, era muito reverenciada ali. O seu nome para os gregos é Dionísio, para os romanos chamava de Baco. Dionísio ou Baco. Também tinha um templo muito grande ali na cidade de Éfeso. E o culto que era dirigido a essa divindade Baco era regado também a muita imoralidade e muita bebida alcoólica, muito vinho, especialmente muito vinho. Daí você já vai entender porque quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz, e não vos embriagueis com, porque era o costume da época deles lá, era normal, a embriaguez com vinho, e depois a imoralidade. Daí havia um termo que eu não posso aqui citar, é um termo de muito baixo calão, mas que era utilizado à época para aquele tipo de culto que era prestado lá no templo do deus Baco. Então a igreja foi estabelecida ali, a igreja de Éfeso foi colocada no meio dessa realidade, e o apóstolo teve que se dedicar muito, e depois colocar o seu melhor discípulo, e depois o próprio apóstolo João, porque a cidade estava cercada de muita influência ruim, era uma rota comercial, era a principal cidade da região da Ásia Menor, havia pessoas vindo de todas as partes do mundo para fazer comércio, então muitas influências, muitas culturas, a adoração pervertida, e a igreja estava estabelecida ali, então foi necessário muita dedicação do fundador Paulo, e consequentemente de Timóteo e de João, para que a igreja fosse uma igreja forte, robusta, alicerçada. E aí nós temos então o início da carta dirigida a esta igreja. Jesus vai se apresentar, como é de praxe. E na sua apresentação, no versículo 1, ele diz, isto diz, aquele, é a apresentação dele, que tem na sua destra, a saber, na sua mão direita, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Não é necessário muito para interpretar o significado das 7 estrelas e dos 7 castiçais, até porque o último versículo do capítulo 1 já nos disse, volto a ele, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas.
Então Jesus se apresenta dizendo: eu sou aquele que tenho na palma da minha mão os líderes das igrejas, os pastores das igrejas estão na palma da minha mão. Eu trago na minha destra cada um dos anjos. Aqui não é um ser angelical, a palavra anjo, na verdade, significa mensageiro. E nesse aspecto aqui é terreno, é o líder terreno, é o pastor. E Jesus está se apresentando dizendo, de forma clara, inequívoca: os 7 pastores estão na minha mão, e eu caminho no meio das igrejas, das 7 igrejas. Eu não estou alheio a nada que acontece em nenhuma igreja, e a liderança de cada uma delas eu trago na palma da minha mão, está na minha destra. Eu tenho autoridade sobre eles, poder sobre eles, direito e legitimidade sobre eles, e eu caminho no meio das 7 igrejas. É tão interessante isso, porque se nós mais uma vez retrocedermos ao capítulo 1, quando João ouve a voz de Jesus falando atrás dele, e ele diz assim, que ele se viraria para ver quem falava com ele, então ele está dizendo: eu vou me virar, e o objetivo desta minha reviravolta, é exatamente ver aquele que está falando comigo. E ele diz assim: quando eu me virei, eu vi os 7 castiçais de ouro. E os 7 castiçais é símbolo de quem? Das 7 igrejas. Olha o que João está dizendo: eu me virei para ver quem estava falando comigo, e quando eu me virei, eu vi os 7 castiçais, as 7 igrejas. Porque quem quer ouvir Jesus falar, tem que vir aonde? Sai dessa história aí de culto em casa, hein, irmão. Quer ouvir Jesus falar? Ele falha na igreja, hein? Ele falha na igreja. Então tem que vir. Você que está no YouTube aí, quando puder, sai daí e vem para cá também. Quando não puder, fica aí. Quando puder, vem. Porque tem que congregar, irmãos. Tem que congregar. Para ouvir Jesus, tem que estar no meio da igreja. Porque Ele está no meio da igreja. E Ele fala no meio da igreja. E aqui Ele está dizendo: eu sou aquele que tem na destra as 7 estrelas. E também ando no meio dos 7 castiçais. Aí começa então seguindo aquela ordem que eu disse. Ele revela sempre a cada uma delas: eu conheço as tuas obras. Isso te alegra ou te assusta? Te alegra ou te assusta? Mais ou menos assim. Você que todos nós somos filhos, todos nós. Talvez tenha alguém que não é pai ainda, que não é mãe, mas filho todo mundo é aqui, todo mundo é filho. E vai lembrar de algum momento da sua trajetória de filho, especialmente a infância, a adolescência, quando seu pai ou sua mãe chega: eu já estou sabendo o que você fez, hein? Como é que você ficava? Tranquilo? É mais ou menos isso aí. Eu sei as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Mas ele prossegue, elogiando. Aqui para essa igreja, tranquilo. Obras, feitos, atividades, trabalho. Ele segue dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu trabalho. Esta palavra aqui do grego trabalho, copa, significa serviço até a exaustão. Não é o tal do migué. Serviço até a exaustão. Ele está dizendo: eu conheço que você trabalha de forma extenuante, dedicada, empenhada até a exaustão. Eu sei da sua dedicação, eu conheço o teu trabalho. Prossegue: a tua paciência. Ou em outra tradução poderá trazer perseverança, porque o original é upomone, que significa aquele que recebe uma tarefa e leva ela a cabo, vai até o fim, não para até concluí-la. Então essa paciência significa perseverança, não deixe as coisas pela metade,
não abandona a responsabilidade no meio do caminho, recebeu uma tarefa, só descansa depois de concluí-la, é o tal do missão dada, missão cumprida, né? Era a igreja de Éfeso, só para depois de concluir, perseverantemente, pacientemente, e Jesus diz, eu sei que vocês são assim, eu sei que vocês trabalham até a exaustão, eu sei que vocês perseveram em tudo que se propõe a fazer, até que de fato façam. Eu sei, olha o que mais ele sabe, que não pode sofrer os maus, especialmente aqui se dirigindo maus obreiros, maus líderes, maus ensinadores, maus pregadores, a ponto de que, olha o nível de ortodoxia daquela igreja. Jesus diz que colocava à prova os que diziam ser apóstolos e que na verdade não eram, mas a igreja tinha crivos, critérios, ela tinha um controle de qualidade tão alto que pegava na contradição quem era mentiroso dizendo ser o que não era. Ela tinha essa capacidade de discernimento e também de compreensão da palavra de Deus para saber se alguém estava de fato falando conforme a palavra ou estava tentando ludibriar, manipular, enganar. Ele está dizendo, eu sei que vocês são ortodoxamente, ou seja, biblicamente ortodoxos, conhecem bem as escrituras, não são enganados por qualquer um. Aliás, tiveram como pastor por 3 anos Paulo, depois Timóteo e João, receberam muita qualidade bíblica, muita estrutura, muita profundidade nas escrituras, e não recebiam qualquer coisa, não davam ouvido a qualquer um, não deixava subir ao altar e pregar, só porque vinha com credencial de apóstolo, não, passava por crivos, critérios, e alguns eram ali já encontrados como mentirosos, farsantes, né, enganadores, e já saía fora por ali mesmo. Essa igreja tinha uma boa qualidade, né? Aquele controle de qualidade do que se alimentava, da palavra que recebia, não era qualquer um, não, eu sei que vocês não suportam os maus, se eles virem, você já passa no controle de qualidade, encontra na mentira e ó, manda embora, não permitia ser doutrinado por qualquer um. Vocês querem ver uma coisa, por favor? Vamos lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 28 ao 31. Se você olhar a maioria das Bíblias, como a minha, no versículo 17, você terá uma epígrafe, né, um título aí sobre o versículo 17, está dizendo aqui o discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. Vamos ver a orientação que Paulo, quando estava de partida de Éfeso, o que ele deixou lá para os anciãos. Ele fez um discurso com várias orientações, e eu vou aqui ao trecho que interessa, do 28 ao 31, ele diz assim, ó, olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Olha a advertência do apóstolo Paulo, à liderança de Éfeso, depois que ele está partindo e deixará ali a igreja. 29, porque eu sei isto. O que você sabe, Paulo? Que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos, no meio de vocês mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante quanto tempo? 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar como? Com lágrimas a cada um de vós. Então Paulo saiu e aquela luz vermelha ficou na igreja, alerta, 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 alerta. O apóstolo falou, 3 anos, dia e noite, noite e dia, 3 anos, cada um de vós individualmente, discipulado individual, 3 anos, sem cessar, com lágrima. E ele diz, olha, eu já sei de uma coisa, hein? Eu não acho não, eu sei, que eu vou sair,
E os lobos vão chegar. Então vocês ficam vigilantes. A igreja ficou vigilante. E aí quando chegava algum, aí fala, aquele lá que Paulo falou, é esse aí, ó. Põe para correr, põe para correr. E aí Jesus agora, por intermédio de João, vamos voltar lá ao Apocalipse capítulo 2, está dizendo que a igreja, o que ela fez? Ela cumpriu exatamente a orientação do apóstolo Paulo. E Jesus está dizendo, eu sei disso. Eu sei que vocês não se deixavam levar por qualquer um, não sofriam os maus. Vocês colocavam à prova aqueles que se diziam apóstolos e não são, e achaste mentirosos. Versículo 3, continua ainda os elogios de Jesus a esta igreja. Sofreste, é uma igreja que tinha no seu currículo sofrimento. Tens paciência, mais uma vez aí, paciência no sofrimento. Trabalhaste pelo meu nome. E que mais? E não tinha tal do tempo ruim, não cansava, extenuante. A igreja dedicada, trabalho, empenho. Evangelismo, não ia 2, 3, ia todo mundo. Oração, não ia um grupo pequeno, ia todo mundo. A igreja era fechado mesmo, todo mundo, até a exaustão, empenhado, dedicado nos trabalhos, etc. Se a carta terminasse aqui, a gente ia para casa feliz, dando glória a Deus, dizendo, eu quero ser igual à igreja de Éfeso. Só que vem aí aquela grande virada, a grande inflexão. Se você já estava sobressaltado, e deveria, qualquer um de nós, né? ou não, quando Jesus diz, eu sei as tuas obras, se você já ficou sobressaltado, imagina Jesus olhando para você e dizendo, eu tenho algo contra ti. Tenho, porém, contra ti. Vem elogiando, eu sei as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, glória a Deus, a tua paciência, aleluia, conheço a sua ortodoxia bíblica, louvado seja Deus, mas eu tenho algo contra você. E não é porque você tem todos esses pontos positivos no currículo que eu vou deixar de falar o que eu tenho contra você. Não é porque você tem milhares, milhões, zilhões de coisas boas que eu vou fingir que não tem coisas ruins. Eu tenho algo contra ti. E o que é? Que fizeste o quê? Que agiste como? Algum irmão tem tradução diferente aí? Abandonaste? Deixaste? Ou abandonaste? Tem alguma outra tradução diferente dessa? Abandonou, você abandonou, né? Abandonaste, deixaste. Algum outro verbo diferente aí? Sim ou não? Se tiver, por favor, pode falar. Deixaste e abandonaste são esses que aparecem aí? Algum diferente do deixar ou do abandonar? Porque às vezes, alguns textos da Bíblia que a gente... Como é que é? Tenho as coisas contra vocês e que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Nova tradução na linguagem de hoje. Isso é uma tradução livre, né? Não está apegada ao original. Mas tudo bem, não traz nenhuma dificuldade ao que a gente vai falar aqui. A nova tradução na linguagem de hoje é chamada de tradução livre. A ideia é apenas trazer uma linguagem contemporânea e não tem comprometimento com a tradução dos originais. Não estou desqualificando. É muito boa para a leitura devocional. Eu, inclusive, nas minhas leituras devocionais, eu gosto de Bíblias com tradução livre. Muito mais fácil, muito mais fluidez na leitura. Mas na hora de estudo, é diferente. Aí são outras traduções que têm o compromisso de serem fiéis aos originais. Isso aí já é um outro ponto. Mas, enfim... Deixaste e abandonaste. Porque, às vezes, como eu ia dizendo, quando nós vamos citar alguns textos de cor, às vezes a gente usa termos que, na verdade, não está lá, e a gente coloca, e parece que não faz tanta diferença essa alteração, mas pode fazer. Como, por exemplo, às vezes a pessoa diz, perdeste o teu primeiro amor. Pode
parecer a mesma coisa, o perder com o deixar ou com o abandonar, mas não é, porque quando alguém perde, o ato ou o fato de perder implica em involuntariedade. Perdi a chave do meu carro, foi involuntário, não é? Perdi, você não queria. Agora, abandonei, foi uma atitude, uma decisão minha, eu deixei, eu abandonei. Então, esse abandono do primeiro amor não foi um acidente, foi uma escolha. Porque uma coisa é fato, todos nós precisamos de preencher algumas lacunas emocionais, todos nós temos essa necessidade, todos nós precisamos de devotar amor. Afetos, esses afetos nobres, sentimentos nobres, no caso aqui amor. E você só deixa um amor quando você encontra. Então abandonaram um amor para, na verdade, substituí-lo por um novo amor. O que eu estou lhe dizendo é que não houve aqui vamos dizer assim, um acidente. O que houve aqui foi uma troca deliberada, uma substituição deliberada. Eu substituo o meu amor a Jesus por um amor a qualquer outra coisa. Mas embora eu não ame mais a Jesus como outrora amava, porque agora amo outra coisa ou outra pessoa no lugar de Jesus, mas ainda assim eu continuo trabalhando, continuo sendo paciente, continuo sendo perseverante, continuo sem perder nenhum culto, continuo em todas as atividades da igreja, estou envolvido no hall de membro, não fico de fora de nada, só que, porém, contudo, todavia, não obstante, não amo mais como amava. Continuo pregando, mas não o amo. Continuo cantando, mas não o amo. Continuo pastoreando, mas não o amo. Estou em todas as atividades da igreja. Pode faltar quem for, eu não falto, mas não o amo. Jesus está dizendo, eu sei que vocês trabalham, mas não me amam. Eu sei que vocês se dedicam, mas não me amam. Ou seja, tudo o que faz são por qualquer motivação, menos o... Cada ponto desse, irmãos, nós precisamos, cada um de nós, a proposta das 7 cartas, dirigidas às 7 igrejas, eu disse para vocês, e perdão, acabei não completando lá atrás, eu disse das 2 perspectivas, a histórica em que cada igreja representava uma época da história da igreja até o arrebatamento, mas nós também podemos entender que em cada época da história da igreja, até o arrebatamento, desde a sua fundação até o arrebatamento, em cada época, em qualquer época, nós encontraremos dentro da comunidade da igreja, crentes Éfeso, crente Esmirna, crente Pérgamo, crente Tiatira, crente Sardes, crente Filadélfia e crente Laodiceia. Na igreja primitiva tinha essas 7 qualidades de crente. Na igreja apostólica, as 7 qualidades de crente. Na igreja perseguida, os 7 tipos de crente. Na igreja casada com o Estado, os 7. Na igreja medieval, na igreja moderna, contemporânea, até o arrebatamento. Então você precisa se perguntar, o que eu tenho na minha vida da igreja de Éfeso, ou não tenho na minha vida da igreja de Éfeso? Será que eu possuo as qualidades que possuía a igreja de Éfeso? Será que eu possuo as falhas que possuía a igreja de Éfeso? Será que eu me pareço com Éfeso? Tem um pregador muito famoso no YouTube, não vou citar o nome dele, mas talvez citando esta frase dele, alguns aqui identificarão. Ele dizia assim, e acertadamente, ele sempre dizia assim, olha só, a igreja tem que se comportar da seguinte maneira, quando o pregador estiver pregando sobre Jesus e Pedro, ou melhor, sobre Jesus e Judas, por exemplo, não fique imaginando que você é Jesus, não, você é o Judas. Quando tiver, né, a gente quer se colocar no lugar do mocinho, né? Eu sou sempre o bonzinho. Não,
Você tem que se encaixar naquele ali que está sendo exortado, que está sendo corrigido. Eu, tu, nós, vós, todos aqui e quem nos acompanha, tem que fazer essa aplicação pessoal. Será que eu tenho agido como a igreja de Éfeso? Eu tenho trabalhado para o Senhor, eu tenho me dedicado na obra do Senhor, eu tenho sido perseverante nas coisas do Senhor, eu tenho sido zeloso na obra do Senhor, eu tenho sido empenhado na obra do Senhor. Mas espera aí, qual é a minha motivação em tudo que eu faço? Será que é o amor? A vitalidade da igreja de Éfeso, a vitalidade espiritual, se degenerou e se transformou em mera rotina. Mera rotina, não havia mais o amor. Tenho, porém, contra ti. Abandonaste o teu amor. E como eu disse, este abandono significa ou implica em troca, em substituição por um novo amor. Pense em atitudes que você tomava. Primeiro amor, o início da caminhada, os primeiros passos com Jesus. Vamos analisar ponto a ponto. Por exemplo, para demonstrar o seu amor por Jesus lá no início, você demonstrava esse amor dedicando a Ele tempo, e tempo de qualidade. Não era o pior do seu tempo, era o melhor do seu tempo. E hoje? Dedica tempo, algum tempo. Você tem que fazer análise de como era a expressão do seu amor e como tem sido a expressão do seu amor. Se não, vejamos João, o Evangelho de João, capítulo 14. Já são 21 horas, já vou encerrar, a gente se aprofunda nas outras igrejas nas próximas semanas. Eu precisei tomar tempo, claro, para a introdução, mas vamos lá, João capítulo 14. A partir do versículo 21 até o versículo de número 24. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é... Aquele que diz que me ama é o que me ama? Aquele que canta que me ama é o que me ama? Aquele que na canção, né? Senhor, eu estou apaixonado por ti. É esse que me ama? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Quem está falando é Jesus. Quem está falando é Ele. Está dizendo, quem tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Qualquer coisa diferente disso é mera falácia. Qualquer coisa diferente disso é mero engodo, se enganando e querendo enganar sei lá quem. Mas Jesus está dizendo, para mim, só me ama quem tem os meus mandamentos e os guarda. Quem tem a minha palavra e guardar, pratica, vive de acordo, é esse que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, calma, irmão, não o Iscariotes, está aí no 22, né? Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, fará o quê? E meu Pai o ama. E viremos para ele e faremos nele morada. E o 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Pronto. Se você queria um critério para analisar o seu amor por Jesus, está aí o critério. Estabelecido não por mim, por Jesus. O critério é esse. Tem a minha palavra? Guarda, pratica, me ama. Não tem, não guarda, não pratica, não me ama. Acabou, ponto final, o resto é conversa.
Mas não, conversa com Jesus. Me inclua fora dessa, eu não tenho nada a ver com isso. Foi ele que disse que é assim. Mas eu trabalho, eu me dedico, eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. Guarda a palavra, pratica, vive de acordo com a Bíblia. Mas então, o resto. Não deve ter, mas mais do que o que se faz é com qual motivação se faz. Ninguém vai ser galardoado pelo que faz, aliás, sequer será salvo pelo que faz. Ninguém será salvo pelo que faz, será salvo pela graça. E a obra da graça é a obra que aplica em nós a palavra de Cristo, que nos transforma, que nos muda, que nos lapida. Caminhando, irmãos, para o fim, deixando aqui, é claro, nós temos que terminar sempre com uma mensagem de esperança, e a mensagem de esperança é esta: nem tudo está perdido, há um caminho, há ainda uma esperança para nós. Que esperança é essa? Está aí logo na sequência, olha, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Qual foi o momento que o teu amor por mim foi substituído pelo amor a qualquer outra coisa, qualquer outro objeto, qualquer outra distração, qualquer outro passatempo, qualquer outro hobby, qualquer outra pessoa? Lembra quando foi que isso aconteceu? E aí, depois que você puxar pela memória, fazer esse exercício da memória, pedindo o Espírito Santo para te lembrar, e aí então você se lembrar, e o próximo passo é: se arrependa disso. Volte lá às primeiras obras. E se eu não quiser fazer isso, me lembrar onde eu caí, me arrepender de ter caído e retomar as primeiras obras, aí a palavra de Jesus é a seguinte: então brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que significa o castiçal mesmo? Os 7 castiçais significavam as 7, então cada castiçal é uma. Se ele está dizendo para Éfeso que vai remover o castiçal, ele está dizendo: você vai deixar de ser igreja, vai ser reunião de qualquer coisa, vai ser um clube, mas não vai ser mais igreja. Não será mais igreja. E do ponto de vista individual, pessoal, você vai ser mais um membro da instituição. O seu nome vai estar inscrito ali na secretaria, mas não vai estar mais inscrito lá no livro da vida. Você vai continuar participando de todas as atividades aqui, mas vai perder o grande evento que está por vir lá. Só há um jeito de você estar inscrito aqui e lá. Se é o teu caso de ter perdido o primeiro amor, ou melhor, abandonado o primeiro amor e substituído por qualquer outra coisa, é tempo de se lembrar quando isso aconteceu, é tempo de se arrepender por ter permitido que isso tenha acontecido, e é tempo de voltar atrás às primeiras obras, voltar àquele amor verdadeiro, genuíno, autêntico, que te movia a servir a Deus com qualidade, com dedicação verdadeira, genuína. A motivação pura e sincera não era desejo de competição, de aparecer, nada disso, porque essas coisas, irmão, que acontecem nas igrejas, competição, briga, rixas, etc., tudo isso só acontece porque falta amor. Quando falta amor, sobra briga. Quando falta amor, sobra competição. Quando falta amor, sobra pecado. Quando falta amor, sobra tudo que há de pior. Mas quando o amor volta, o amor vence todas as coisas. O amor cobre uma multidão de pecados. Então vamos retomar o amor, irmãos, individualmente, cada um de nós. Façamos esta análise e retomemos o amor. Vamos nos arrepender, mudar de atitudes, vamos praticar as primeiras obras, obras que eram praticadas por amor. As últimas palavras de Jesus é: tenho porém isto. Vai voltar um outro elogio no versículo 6, que aborreces o quê? Vamos lá, quero ver se todo mundo está aí acompanhando. Que aborreces o quê? Que aborrece os nicolaítas? Está vendo aí esse pessoal que diz que a gente não ama eles aí? Não vou dizer nem o nome dessa turma.
A gente não odeia você, não. A gente só não concorda com as suas obras. Há uma diferença gritante entre não amar a pessoa e não amar as suas obras. Jesus está dizendo, ó, nota 10 para vocês, porque vocês não amam as obras. Está aí, ó, vocês aborrecem as obras dos nicolaítas. Existem tantas vertentes para explicar que obras eram estas. Para hoje eu ficarei com aquela que associa os nicolaítas aos gnósticos, que eram aqueles que diziam que tudo que nós fazemos no corpo não contamina o espírito, portanto, podemos fazer qualquer coisa no nosso corpo que não tem qualquer problema de ordem espiritual. Podemos viver uma vida licenciosa, devassa no corpo, que isso não afeta a qualidade da nossa comunhão espiritual com Deus. Os nicolaítas diziam isso, e ele está dizendo, eu tenho a favor de vocês o fato de que vocês aborrecem as obras dos nicolaítas. Não aceita esse tipo de mensagem. Pode fazer o que quiser na carne, que não traz nenhum dano para o espírito. Pode satisfazer as concupiscências da carne, que não terá nenhum comprometimento da qualidade da sua vida espiritual. Eu tenho a favor de vocês o fato de que vocês aborrecem as obras dos nicolaítas. E nós, Igreja de Cristo, também aborrecemos todo e qualquer tipo de obra que destruam o templo do Espírito Santo. Qualquer tipo de imoralidade que vá contra o templo do Espírito Santo. Mas, repito, pela Bíblia, nós desaprovamos as obras, mas continuamos amando as pessoas. É diferente, muito diferente. E ele diz ainda, as quais eu também aborreço. Finalmente a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem e por que razão perdeu o direito à árvore da vida? Quem e por que razão? Quem? Adão e Eva. Por que razão? Por causa do pecado. Perderam o direito à árvore da vida. Mas a promessa para o que vencer, o que Adão perdeu por causa do pecado, você vai ter direito se escolher viver uma vida de santidade. O que Adão abriu mão por causa do pecado, se você viver uma vida de comunhão com Deus, você terá direito de comer do fruto da árvore da vida. É a promessa de Jesus para a igreja de Éfeso, portanto, nós podemos aplicá-la nessa noite. É a promessa de Jesus para nós. Hoje foi essa introdução, irmãos, pegando assim bem devagar, conceituando. Na próxima segunda, permitindo-nos o Senhor, aqui estaremos mais uma vez para falarmos da segunda igreja, a igreja de Esmirna. E eu espero que você venha com seu papel, caneta na mão, e aí eu trago alguns slides. Hoje eu não me aprofundei muito propriamente na carta, porque precisava dedicar tempo à introdução. Mas a partir da próxima segunda-feira falaremos aí exclusivamente da carta dirigida à igreja de Esmirna. Amém?